entrevista de hoje, no Fique Por Dentro, é com a psicopedagoga e uma das fundadoras do Instituto Neurosaber, Luciana Brites. Ela fala sobre o autismo. Bom dia, Luciana, seja bem-vinda ao Fique Por Dentro. Bom dia, Paula. Bom dia, Fábio. Agradeço o convite. Bom dia a todos os ouvintes também. Luciana, vou mudar um pouquinho a ordem das perguntas aqui que a gente mandou para você. Eu queria saber o que faz o Instituto Neurosaber. Bom, o Instituto Neurosaber, ele foi uma ideia minha e do meu marido. Eu sou psicopedagoga, especialista em educação especial, meu marido é neuropediatra. A gente via que as pessoas tinham muitas dificuldades em entender sobre aprendizagem, comportamento e desenvolvimento da infância e da adolescência. E são informações que são muito importantes, né, tanto para pais, professores e profissionais estarem atentos a essas esferas aí, né? E aí nós começamos com um canal no YouTube, um site, falando sobre desenvolvimento infantil, sobre alertas de desenvolvimento, sobre as principais dificuldades de estudos de aprendizagem, entre eles o autismo. E hoje nós temos quase 100 mil inscritos no nosso canal do YouTube e mais ou menos umas 100 mil visualizações no nosso site mesmo. Então é um projeto que começou pequenininho e de repente ficou grande aí, tamanha a necessidade das pessoas em informação acerca de aprendizagem, comportamento e desenvolvimento da infância e da adolescência. Uma linguagem simples e com aplicabilidade prática, né? Luciana, o que caracteriza o autismo? Bom, o autismo, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, né? E que ele ocorre em uma a cada 66 crianças. Então, isso é um dado bem significativo, né? A gente fala que o autismo ele é caracterizado por um tripé. O que seria esse tripé? Né? Seria alteração na comunicação, alteração, né, na questão da linguagem, comportamentos repetitivos e na socialização. Se uma criança, adolescente ou até um adulto, porque a gente acha que não existem adultos autistas, né? A gente pensa só na esfera infantil, apresentar qualquer característica, né, que prejudique essas áreas, a gente já pode pensar nesse espectro, a gente chama de transtorno do espectro autista. Por que tem esse nome espectro, né, Paula? Porque espectro se refere à sombra. Então, nós temos tonalidades, é como se nós tivéssemos vários tipos de autismo. O autismo ele se manifesta de muitas formas e de várias maneiras, mas sempre pegando a parte da comunicação, né, da linguagem, do comportamento, né, e a parte social aí que pode estar prejudicada. Legal. Você falou um pouquinho sobre tipos, né? Então, eu queria que você explicasse como que funciona essa diferença dos graus aí do autismo. Sim. O que acontece, né? A gente sabe que o autismo ele tem uma característica genética, né? Os estudos hoje apontam para essa questão genética bem importante, né? Tem uma influência genética e dependendo de como esse cérebro ele é afetado dentro do desenvolvimento infantil, né? E aí a gente fala dentro até do útero da mãe, né? A gente vai ter tipos de autismo diferentes. Por exemplo, a gente sabe que 50% a 60% dos autistas eles podem ter deficiência intelectual. Nós temos 5% dessa população que tem inteligência acima da média, que são muito inteligentes, né? Existem autistas que têm hipersensibilidade, por exemplo, eles não podem ter problema de qualquer barulho, qualquer coisa, eles podem ocasionar surtos, né? Podem ocasionar problemas significativos. Outros não. Outros têm restrição a alguns tipos de alimentos, outros não. Então, assim, a variabilidade, ela depende muito dessa combinação genética e ambiental. E por isso que é um espectro e ela é tem uma variável muito grande, né? E por ser um espectro, o diagnóstico é bem difícil de ser feito? Você sabe que não, né, Paula? Nos Estados Unidos a gente já tem porque nos Estados Unidos, porque eles se preocupam muito com o diagnóstico precoce? Por conta que o Estado banca todo o tratamento dessa criança, né, com autismo. Lá a gente já tem screenings. O que são screenings? São, assim, questionários que os pais, os professores, eles fazem, não para fechar um diagnóstico, para levantar possibilidades que aquele desenvolvimento está sendo atípico, que não está sendo assim tipicamente daquela idade. Com 1 ano e meio, 2 anos, você já consegue ver sinais aí de risco que uma criança pode estar aí dentro do transtorno do espectro autista. Legal. Então, no caso, naqueles exames, quando a mulher está grávida, não tem como descobrir, então, se o filho vai ser autista? Não. Na verdade, são
disfunções neurológicas, Fábio, elas são, assim, microscópicas, né? São nas sinapses dos neurônios, então não dá para a gente ver em exames como ressonância magnética, nem dentro da barriga e nem fora. Por isso que às vezes tem muitos médicos que às vezes pedem exames, né? Exames de imagem bem normal, e aí fala, mas como, né? O exame está normal e a criança lá tem uma alteração significativa, porque o diagnóstico é clínico, tá? Então, por isso que é um diagnóstico multidisciplinar, que precisa de um psicólogo, de um fonoaudiólogo, de um terapeuta ocupacional, do médico, enfim, tem que ser uma equipe que tem que fazer esse diagnóstico o mais cedo possível. Luciana, o autismo pode ser, de repente, confundido com algum outro tipo de doença? É comum isso? Sim, por exemplo, atraso de linguagem, né? A criança que tem um atraso de linguagem aí qualquer, ela vai ter menos socialização e aí ela pode ser confundida, assim, com um quadro de autismo, né? Por isso que é tão importante a gente fazer, por exemplo, exames como o BERA, para ver se essa criança não é surdo, não tem algum tipo de surdez. Muitos pais, né, quando a criança é muito pequenininha, até é uma queixa que os pais é frequente. Eles falam assim, nossa, eu chamo meu filho não escuta. Aí faz o BERA vem normal, né? Fala, então ele escuta. Então, isso é um sinal de autismo. Mas se essa criança tem alguma perda auditiva, alguma coisa assim, isso precisa ser investigado. Bem como algumas questões aí, crianças que têm um temperamento mais tímido, que às vezes ela não faz contato olho, ela não brinca por questões de timidez. Então, por isso que é muito importante a observação em vários locais aí que essa criança fica, né? E existe algum tipo de tratamento aqui no Brasil hoje? Ou se você citou a questão do tratamento nos Estados Unidos, e no programa de hoje eu comentei que uma amiga minha, que é au pair, babá lá nos Estados Unidos, ela cuidou de uma criança autista e os pais foram para lá por conta disso, né? Porque lá é mais desenvolvido, eles cuidam dessas crianças de uma forma melhor. Aqui no Brasil, como é feito esse tratamento, Luciana? Então, nós temos a lei, né, Berenice Viana, que já há alguns anos já tem os direitos dos autistas, inclusive a tratamento, né? Hoje os pediatras já estão mais treinados a estar aí, né, a estar vendo sinais de risco. Mas quando a gente fala em tratamento de crianças com autismo, isso é muito sério no Brasil. Os pais, eles estão começando a ter esse tipo de tratamento agora pelos planos de saúde, que estão começando a disponibilizar sessões, né? Um dos tratamentos, né, das terapias indicadas aí para o caso do autismo é o ABA, que é uma terapia que trabalha muito a questão comportamental, que é, como eu falei, nos Estados Unidos essa terapia é paga pelo governo, e ela precisa de pelo menos 40 horas semanais, então é uma terapia intensiva de comportamento. Os nossos profissionais, eles estão muito bem capacitados aqui no Brasil, mas a gente precisa melhorar muito essa formação e, infelizmente, as terapias, elas estão restritas a pessoas que ainda podem pagar. Elas não são ainda disponibilizadas no Sistema Único de Saúde, por exemplo, porque esses pais, muitas vezes, eles têm que despender com remédio, tem muitas outras coisas e também as terapias. Então, a realidade no Brasil hoje é uma realidade muito sofrida e muito triste dos pais que precisam desse acompanhamento e não tem. Até mesmo os professores nas escolas públicas e também particulares, eles ainda não estão nem assim treinados e não estão nem com essa capacitação para o processo de inclusão dessa criança. A gente está começando esse processo, mas ele está sendo a passos lentos, mas eles estão acontecendo e precisaria aí de uma, né, do sistema público estar realmente encampando, e por isso que é tão importante esse dia de conscientização, que hoje é o dia, né, de conscientização do autismo, por conta disso, né, para a gente poder parar, pensar e ver o que a gente precisa estar andando aí para as nossas crianças e principalmente para as nossas famílias. É verdade. Como que você acha que a sociedade lida com o autismo? É muito bacana esse dia, né, que a gente tem isso muito nos Estados Unidos e a gente aqui no Brasil acabou tendo isso. Eu percebo que as pessoas têm muito preconceito em relação a isso. Nós, na Neurosaber, nós temos uma página da Neurosaber no Facebook e temos uma página da Entendendo Autismo, porque a gente sabe que o autismo, ele é um transtorno que tem sua peculiaridade. E só para contar para vocês, uma das coisas que a gente acha mais absurdo é que quando falam que uma criança autista fala, nossa, mas ele não tem cara de autista. Como se autista tivesse cara, ou nossa, ele é tão bonito, ele não parece autista. E isso a gente escuta direto as mães falando, né, os familiares. Isso é uma coisa muito preconceituosa
eram fotos de crianças autistas com as mães. E é muito engraçado os comentários das pessoas embaixo. Nossa, mas o autista ri. Nossa, mas o autista beija. Nossa, mas o autista é bonito. É uma coisa assim que a gente até se assusta. Tamanho desconhecimento que as pessoas ainda têm acerca do transtorno do espectro, né? Acontece isso bastante com o pessoal que tem síndrome de Down. Muito. Sim. Então, por exemplo, porque a síndrome de Down é uma síndrome que tem uma expressão física, né? Ela tem uma característica e ela também tem graus. Você tem Down que tem deficiência intelectual mais grave e você também tem crianças com síndrome de Down que vão para a escola e que têm uma vida mais próxima do normal possível, né? Mas, assim, com relação ao autismo, é muito interessante essas colocações, né? E os pais, né, ficam muito... É muito difícil você lidar com esse tipo de preconceito. Dentro da própria família, a gente vê casos, por exemplo, de pais que percebiam que as crianças tinham alguma coisa diferente e as pessoas falavam, imagina, olha, ele não tem cara, imagina, ele é bonito, ó, isso é coisa da sua cabeça. Então, os próprios pais, na busca do diagnóstico, apresentam preconceito da própria família que acha que não tem nada, porque você não tem característica física. Isso é uma coisa muito, muito difícil que a gente vê. E, Luciana, como é que funciona o aprendizado dessas crianças, de uma criança autista na escola? Nossa, aí a gente está falando de um mega desafio, né? Porque a gente tem vários tipos de transtorno. Então, você tem crianças autistas com deficiências intelectuais graves e leves e até acima da média. Então, por isso que a gente fala que esse processo de inclusão, ele tem que estar dentro da escola, mas o professor sozinho, ele não vai dar conta dessa inclusão. Ele precisa do médico junto, ele precisa dos profissionais de apoio que vão estar junto com essa criança para estar auxiliando esse professor, por exemplo, no desenvolvimento de um plano educacional individualizado. Então, ele é um plano educacional que essa professora vai estar desenvolvendo com esse aluno em específico. E por isso que a gente fala que nas salas de aula, né, a gente precisa de pessoas que façam essa mediação escolar dentro da sala de aula, para estar dando apoio a esse professor. A gente tem lei hoje que fala que esses mediadores, mas a gente fala que o papel também, né, Fábio e Paulo, aceita tudo. Mas isso é um direito, tá? Conquistado. As escolas, elas têm que ter esses mediadores em sala de aula e quem tem que arcar com o custo desses mediadores é a escola e não os pais, né? Então, esse mediador, ele tem que ser aí treinado, ele tem que ser ali sensibilizado para estar auxiliando o professor e auxiliando essa criança quando a gente fala em conteúdo escolar, porque escola, muitas pessoas acham que inclusão é botar a criança lá na escola e pronto. Não, a escola, ela tem um caráter pedagógico, então a criança, ela vai para a escola para aprender. Às vezes ela não vai aprender o mesmo conteúdo que os outros estão aprendendo, mas é um caráter pedagógico, tá? O nosso ouvinte, o Ednardo Moraes, ele comentou com a gente, mandou uma mensagem pelo WhatsApp, e ele comentou que a esposa, que é professora, ela correu atrás, né, para conhecer um pouco mais sobre esse universo e para poder tratar uma criança autista que ela tem em sala de aula. E eu até comentei com o Fábio, é muita criança para cuidar. Você pega uma escola pública, é muita criança para cuidar, para um professor só. Tem essa dificuldade também, né, Luciana? Muito. Então, se você pensar e ver que a última estatística nos Estados Unidos é uma para cada 66 crianças, você tem noção do quanto de criança que é? E aí nós não estamos falando só de criança autista, né, Paulo? Estamos falando de criança com síndrome de Down, também, que tem direito à inclusão, crianças com distúrbios de aprendizagem, dislexia, descalculia, TDAH. Enfim, nós estamos falando de um universo de crianças que também tem dificuldade de transtorno de aprendizagem junto com essa questão do TEA. Então, quando a gente vê isso, e eu fui professora há muitos anos, inclusive de colégio público, então eu posso falar isso de carteirinha, o que a gente vê o professor, ele não está nem preparado muitas vezes para lidar com a criança que não tem dificuldade. Quem dirá aquela que tem dificuldade? Então, o nosso poder público, ele precisa sim estar capacitando. Você viu que bacana né, isso que esse ouvinte fez. A esposa foi atrás. Por quê? Se ela foi atrás é porque ela não se sentia amparada pelo sistema de ensino para estar dando esse conhecimento para ela, né? E é isso que a gente vê muito. A gente vê muito, por exemplo, pais. A Associação de Pais de Autistas, eles têm se mobilizado muito. Eu tenho dado muitos cursos no Brasil inteiro, interior do Tocantins, em vários lugares, interior de Minas Gerais, que os pais se organizam, pegam os profissionais, trazem para capacitar as pessoas para poder lidar com os filhos. Isso está cada vez... O movimento de pais de autistas e
crianças com dificuldades e tal, esses estão sendo os grandes motivadores e transformadores da prática de inclusão desse país. O Mano Cruz, de Maracanaú, ele diz que é muito bom. Ele não tem ninguém na família, mas é muito bom saber sobre o tema, conhecer mais sobre esse assunto. E o Ednardo Moraes, que é o ouvinte que a gente citou, ele pede para você repetir os canais de comunicação do Instituto Neurosaber. Então, por favor, Luciana. Sim. Ó, nós temos nosso canal do YouTube, Neurosaber. Inclusive, nós temos uma aula lá de autismo que tem quase 200 mil visualizações. Essas são nossas aulas, os nossos conteúdos, eles são utilizados por gestores públicos particulares para capacitar professores e pais. Então, a gente dá um conteúdo de muita qualidade. Então, a gente tem o canal da Neurosaber no YouTube, nós temos o nosso site www.neurosaber.com.br, nós temos o Entendendo Autismo, www.entendendoautismo.com.br, e temos o nosso Facebook, tanto da Neurosaber quanto do Entendendo Autismo, e hoje nós estamos começando um workshop, o 4º workshop Entendendo Autismo, que nós vamos ter aulas gratuitas durante essa semana toda, com meu marido, que é pesquisador, né, pela Unicamp sobre transtornos de desenvolvimento, Dr. Clay Brits, neuropediatra, falando sobre autismo. E uma das coisas que a gente procura muito no nosso canal é a linguagem científica, numa linguagem simples e com aplicabilidade prática, porque se o conhecimento não virar prática, não transformar a realidade, ele é morto. Então, a gente precisa estar levando esse conhecimento de uma forma sensível e adequada para todo mundo, né? Com certeza. Entrevista esclarecedora com a psicopedagoga e uma das fundadoras do Instituto Neurosaber, Luciana Brites. Luciana, muito obrigada pelas informações e até uma próxima oportunidade. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, Paula, Fábio. Eu agradeço a todos os ouvintes aí. Muito obrigada. Obrigado.